Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz, aquele programa para você, professor, você, professora, aqui na TV Conexões. Aquela pausa para poder tomar aquele cafezinho, trocar informações com seu colega na hora do intervalo, aquele encontro casual no corredor, que a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo na escola e na comunidade escolar. E hoje, aqui no nosso programa, nós estamos trazendo aqui uma temática que vai fazer com que você reflita bastante sobre a sua sala de aula, sobre o papel que vocês estão desempenhando e a importância de como eu devo proceder com essa interlocução com os meus alunos. Nós vamos falar sobre didática, mas não é uma didática qualquer, é uma didática alegre, uma didática antropofágica. Vamos entender o que é isso? Vocês vão entender porque o convidado nosso que está aqui hoje vai bater esse papo com a gente e vai trazer para a gente aí todas essas interconexões, tá? Conosco hoje aqui, professor Cleverson Suzarte. Professor Cleverson, muito obrigado por estar aqui na Ponta do Giz da TV Conexões. Agradeço muito a sua presença. E já é praxe aqui, professor Cleverson, que o convidado se apresente. Então, fique à vontade para poder olhar para aquela câmera e se apresentar para quem ainda não lhe conhece, possa lhe conhecer agora. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês, batendo papo. A ideia aqui Exatamente, é a gente bater papo, é a gente trazer questões que se possa conversar no sentido de que outras pessoas possam se inspirar, né? Eu sou o professor Cleverson Suzarte Silva, sou professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, trabalho com didática, né? Sou professor de didática, tenho um grupo de ensino, pesquisa e extensão sobre matrizes antropofágicas e educação, daí a vinculação, que é o GEP+, né? Daí a vinculação com a didática, da didática com a antropofagia, né? É fruto de 20 anos de reflexão. Esse ano eu faço 20 anos de defesa de tese, advogando por uma formação do professor, uma formação antropofágica do professor, e que toca nas questões da praxis pedagógica, e eu fico falando praxis pedagógica antropofágica, e a pergunta que fica, o que é isto mesmo, a antropofagia? O que é isto mesmo, a formação do educador antropofágico, educadora antropofágico? O que é isto? Né? Podemos começar justamente por aí. O que é isso? Pois bem, antes de tudo, é uma provocação. Sim. Né? E aqui não há nenhuma pretensão de sistematizar um método. Que aí as pessoas, a gente tem essa mania, né? Quando a gente faz, principalmente a didática, acaba, de certa forma, exigindo assim, o que a pesquisa, o educador, da formação do educador, educadora, antropofágico, demanda automaticamente um método antropofágico. Tá? Eu tinha uma preocupação muito grande quando eu fazia essas reflexões de cair nessa armadilha de escrever o método ou uma técnica antropofágica. Né? Até o momento que eu parei para refletir na seguinte direção. Poxa, a reflexão aqui, ela é, claro, ela é teórica, mas, claro, ela demanda uma atitude, uma prática, uma praxis, obviamente, mas que necessariamente não precisa ter esse receituário. Porque senão eu saio do lugar da potência que o conceito e a prática antropofágica têm, né, para virar mais um modelo. É um engajamento atitudinal, digamos assim. No início da minha reflexão sobre a coisa da antropofagia, eu trabalhava com 3 conceitos. Né? Eu trabalhava com a antropofagia, a transdisciplinaridade e a dialética. Perfeito. Né? Por que eu trazia esses 3 conceitos? Porque havia, naquele momento, né, uma preocupação minha em ultrapassar o receituário, que era o modelo, né,
e tentar, de certa forma, dar conta de algo que é da vida, na verdade, né? Dar conta do devir da existência e do devir da praxis pedagógica. Eu tentava cercar por todos os lados. Então, eu pensava assim, bom, a praxis pedagógica, e que se desdobra sobre a questão da produção de conhecimento e etc., né? E da relação que a gente tem com o conhecimento também. Mas a prática pedagógica ela tem uma dimensão do movimento, do devir, do que não se consegue pegar, né? Que é essa relação de quem ensina e quem aprende, ou a relação de quem aprende. Tá? Então, ela é fluida, plasmática. Isso é fluido. A gente não chega exatamente, eu não consigo chegar, nós como professores somos, nós nunca vamos chegar exatamente até onde o estudante ou a estudante aprendeu. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se preocupe com instrumentos de avaliação, eu não estou falando de instrumentos Sim. de exame, são coisas bem diferentes, como o Lucchesi pontua muito bem, né? Uhum. Ele faz essa discussão sobre a avaliação. Por mais que eu me esforce usando esses instrumentos de avaliação, tem uma dimensão da aprendizagem que eu não vou chegar. Então, eu pensava assim, bom, como é que que vetor, na verdade, é isso? Eu pensava como um vetor. Qual é o vetor que eu posso criar para que eu chegue ao máximo? Então, eu pensava, bom, a antropofagia, o ato da devoração antropofágica é devir puro, é movimento puro. Como o ato de aprender é movimento puro, né? E claro que o aprender, ele por mais fragmentado que a escola acaba se colocando, o ato de aprender é sempre um ato transdisciplinar. Nunca é um ato meramente disciplinar. Então eu pensava, bom, tem a questão do movimento. Quem é que traz o movimento? A antropofagia. Né? A devoração é movimento o tempo todo. E aqui a gente já vou antecipar que nós estamos nos devorando. Sim, né? Sem dúvida, né? Isso me remete muito, né, a Macunaíma, né? Me lembra muito Macunaíma. Exatamente. Essa questão. E a coisa da devoração que está rolando aqui, que está acontecendo aqui, ela vai na direção de que eu o devoro porque você se permite ser devorado. E você me devora porque eu me permito ser devorado. Então, nesse ato, que é um ato da devoração, está movimento puro entre essa conversa que a gente está tendo, né? Então, essa coisa do conceito da permissividade do ato devorativo que acontece ali na cena pedagógica. E a transdisciplinaridade no sentido de que eu preciso desse movimento para entender que aprendizagem transdisciplinar é essa que está rolando. Então, eu devoro o estudante me devora, e nessa perspectiva transdisciplinar, a gente vai se devorando. Né? E a questão da dialética é no sentido de entender que, por mais que aconteça o ato do movimento da antropofagia e da transdisciplinaridade, eu preciso de um movimento do contraditório, da contradição, né? Que está no patamar do não dito. E aí, com a dialética, eu trago a contradição, o não dito, como forma de explicitar ainda mais esse conhecimento que através dos meus instrumentos de avaliação não consigo chegar, não é? Para, a partir daí, chegar nesse lugar, tentar efetivamente chegar nesse lugar que eu não dou conta, através também da dialética. Então, eu fazia essa reflexão inicialmente. Algumas pessoas ficavam falando assim, quando eu comecei nessa viagem, começaram a citar, né? Porque a ATD... aí eu ficava assim, depois eu ficava assim, gente, a ATD está parecendo fórmula de remédio. Nessa sua fala aí, Cleverson, eu, como professor de história que sou, me remeto também à antropofagia dos povos originários, Sim. né? E dentro da sua essência ritualística, o devorar ali não era meramente o alimento, Sim. comer a carne pelo alimento. Acreditava-se que naquele ritual você estava absorvendo as virtudes, as qualidades do ser devorado.
Então, nessa sua metáfora, tem um quê disso também, né? Sim, totalmente. Porque aí assim, né, quando eu faço a primeira reflexão, e depois, no outro momento que eu começo a refletir, em conversas também, diálogos, por exemplo, com o meu querido, saudoso mestre amado Felipe Serpa, a gente lá um dia conversando e etc., eu falando da coisa da antropofagia transdisciplinar dialética, aí ele virou para mim e falou assim, poxa, não estou entendendo esses outros conceitos, para quê? Porque a antropofagia já devora tudo. Ela já é por si só transdisciplinar, por si só ela já é dialética, ela já é dialógica, ela já é tudo. Então, acho que você não precisa entrar nesse detalhamento conceitual, né? E aí é isso. Passei a entender. E que, ao fazer isso, o que eu, na verdade, fiz? Eu trago uma discussão que não é nova, e agora, daqui a pouco, faz 100 anos, o Manifesto Antropofágico, né, que é 1928, daqui a pouco ele está fazendo 100 anos, e não é nova conceitualmente, do seu ponto de vista artístico, que é ali o movimento com Oswald, com Mário, com Tarsila, etc. Isso não é uma novidade, mas onde é que está a novidade? É trazer isso para o processo de formação de professor, né? É trazer esse conceito. E também não é novo, porque era uma prática dos povos originários e que tem justamente essa conotação que você traz, que não é comer a carne, é comer a potência, né? E aí eu sempre digo, não é comer, eu sempre digo, é devorar, né? A gente ali não se comia carne, ali não se comia a carne do guerreiro, ali se devorava potência, né? E por isso que aí, quando eu compreendo isso, na verdade eu estou falando de uma coisa tipicamente brasileira, né? E não apenas de uma coisa... a gente hoje fala muito de uma educação decolonial, né? Sim. Trazer a perspectiva da prática de uma formação antropofágica é totalmente decolonial. Porque eu estou indo numa direção de mergulhar nas raízes, por exemplo, dos povos originários e do que eles faziam como um ato de manutenção da ancestralidade, por exemplo, né? Quando um guerreiro daquele era apanhado, e aí é uma outra coisa muito interessante do que eu trago na minha proposta, eu vou falar um pouco mais disso, né? Quando um guerreiro ele era devorado, ele não era assim, ele era capturado imediatamente, ele era devorado. Não, ele convivia, passava a conviver com aquela... Era integrado àquela sociedade, né? Integrado àquela dinâmica daquelas comunidades, né? Da comunidade na qual ele, às vezes, ganhava esposas, e etc. Construía uma história dentro daqueles processos, né? Daquele processo de constituição de sociedade, né? Inclusive, se me permite, tem até um filme chamado Como Era Gostoso o Meu Francês, sim, que retrata muito bem, simbolicamente, essa simbologia da integração de um náufrago francês em uma dessas sociedades e que vai passar por esse processo de antropofagia. Não lembro agora o nome do diretor, mas se vocês procurarem aí nas redes sociais, na internet, vocês vão encontrar com esse título, Como Era Gostoso o Meu Francês. Então, assim, essa integração era para dizer que uma das coisas que estavam, né, no ato da antropofagia era o aspecto da convivência. Isso é muito importante para falar da formação do educador, educadora, pesquisador, pesquisadora, de sua prática na perspectiva antropofágica, né? A convivência ali, nessa integração que era feita, era para proporcionar, de fato, uma relação dialógica. Então, convive, se aprende, interfere no processo, porque, claro, na convivência, a devoração não está simplesmente no ato do ritual antropofágico, ela já está na convivência. E é nesse aspecto que eu busco, né, essa coisa da convivência,
para trazer essa relação dialógica que o professor antropofágico precisa ter na sua dinâmica de existência dentro da sala de aula, dentro da escola. Porque, por exemplo, o ato antropofágico, no ato antropofágico se estabelecia um diálogo. Vou lhe devorar, assim, assim, assim. E o outro dizia, eu aceito ser devorado, assim como os meus devoraram os seus. E porque o ato da devoração, inclusive, era uma grande festa. Não era um negócio denso, pesado, né? Não, era uma grande festa em que aquilo iria acontecer, com consentimento de quem estava sendo devorado. Demérito seria, como Hans Staden, que é um exemplo, pegaram eles várias vezes para levar para ele ser devorado, ele ficava, meu Deus, pelo amor de Deus, chorava tanto, que chegou à conclusão que era melhor liberar ele, porque ele não representava não tinha aquela potência virtude desejada, né? Não tinha aquela potência. Não tinha potência, né? Então devorar um sujeito desse não tem menor sentido. Não é né? o que eu quero assimilar, eu não quero a covardia. Não, né? a covardia. A coragem. Não tinha potência, né? Então, assim, pegando trazendo esse ato devorativo para dentro da escola, é óbvio que às vezes eu até brinco, né? Quando eu estou falando dessas coisas com os estudantes, eu digo assim, não estou falando para ninguém sair matando gente aí, não é nada isso, claro. Não é uma apologia, não é. ao crime, por nada favor. disso, nem nada que tome essa conotação. Mas é entender que é uma metáfora, como você bem coloca, mas é uma prática também. Não no sentido literal, mas uma prática no sentido do ato da devoração. O que eu vou devorar dentro de uma sala de aula, me declarando um antropófago ou uma antropófaga? Os acordos que são estabelecidos dentro dessa sala de aula, né? Porque nós sabemos que, por mais que o professor se planeje, por mais que ele faça um plano de aula, a realidade de aplicação daquele planejamento, daquela proposta, será diferente em diferentes salas, mesmo com o mesmo nível. Sim. Tá, eu vou em turmas de terceira série do ensino médio, mas cada turma de terceira série vai ter sua característica própria. Transpondo essa ideia para essa prática, ela pode ser estabelecida nessa questão de uma praxis de acordos, de um diálogo com esses estudantes, para poder efetivamente fazer com que aquele planejamento surta o efeito esperado pelo professor? Seria nesse sentido? Bem nessa direção, né? E claro, tem uma coisa freiriana por trás disso, óbvio, né? Não deixa de ter. Eu acho que a novidade está na postura da convivência, sabe? E na postura da convivência, que aí não está localizada só no professor, na professora, mas na própria escola de forma geral. E aí quando eu digo na postura da convivência, e aí eu falo convivência devorativa, que é a convivência antropofágica. Que assim, eu estudei numa escola de bairro, por exemplo, né? Estudei no centro, fazer questão de dizer que é uma escola estadual, Centro Integrado Luiz Viana Filho, é isso, ok? Então, eu estudei numa escola de bairro, hoje é a UESB, lá em Jiquié, que era onde era a escola que eu estudei, Centro Integrado Luiz Viana Filho, né? Eu estudei ali naquela escola, cresci ali. E uma das coisas que eu me lembro bem, a escola era legal, bacana, sou muito grato, né, o tempo que eu estudei ali, enfim. Mas tinha um distanciamento daquele lugar, daquele bairro, daquela comunidade. E não era uma coisa específica daquela escola. Acaba sendo uma coisa das escolas. Né? Por exemplo, quando a minha chegada, que eu venho do Pará e tal, quando eu chego, eu vou ali e acabei caindo na Quinta D. E a Quinta D, a gente falava sobre aquela coisa das... A Quinta D lhe marcou. A Quinta D me salvou. Lhe salvou, no bom sentido. No bom sentido, porque havia muita potência na Quinta D. Porque as pessoas, os estudantes ali, acabavam sendo meio que excluídos, né? A galera que ia perdendo, ia ficando mais velha, e sendo jogado para aquela Quinta D. Era a turma dos repetentes. Dos repetentes, enfim.
né? Aquelas coisas todas que a gente já sabe. Mas ali aquilo me salvou. Eu era um menino muito enquadrado, muito estudioso. Deixei de ser um pouquinho estudioso ali na quinta D. Fui aprender outras coisas. E havia um olhar dos professores já posto de exclusão. Então, não se entrava na sala de aula para dizer assim, eu quero entender e conviver com esses estudantes no sentido, que potência é essa que tem aí? Tem potência? Não tem potência? Quando tinha muita potência. E hoje eu vejo isso com muita nitidez. Né? Eu reencontro colegas meus da quinta D na época, brilhantes, e pessoas que poderiam ter voado muito mais e acabaram ficando pelo meio do caminho. Então, quando eu falo dessa coisa, convivência devorativa, é conviver. Que conhecimento é esse que surge ali? Que conhecimento é esse que está naquele bairro onde eu morei, por exemplo? Isso não estava dentro da escola. Né? Essa potência que estava, potência humana e da cultura que era produzida naquele lugar onde eu cresci, isso não estava ali permeado. Né? Não estava perpassado no lugar do não dito, mas não de trazer isso à tona para o dito, que é uma outra perspectiva. Na devoração, eu vou devorar o dito, claro, o que está... Né? Absorver, né, o que foi falado. Que aparece ali, mas eu preciso também estar atento ao não dito. Por exemplo, para ser bem concreto, né? Tinham pessoas e pais brilhantes naquela comunidade, que não eram pessoas que tinham estudado, que tinham nada, mas brilhantes do ponto de vista de ferramentas que eles dominavam e que garantiam a sobrevivência daquelas pessoas que estavam ali. Casas Populares, meu bairro, também aproveito para mandar um abraço lá para a galera, né? Casas Populares, do bairro onde eu cresci, as casinhas, como carinhosamente a gente chama. Então, quanto de conhecimento havia ali dos pais? Porque imagina, um bairro popular, né, com muitas comunidades de Salvador, quanto de conhecimento e potência existe nesses lugares que muitas vezes a gente não traz para ser devorado. Esse é o primeiro aspecto da convivência. Aí é uma coisa institucional escola. São saberes, né, que permeiam aquela memória daquele espaço, né, daquela comunidade, que muitas escolas muitas vezes não sabem aproveitar isso como uma dinâmica de aprendizagem. Não traz isso para fazer parte do movimento da escola, porque claro que o conhecimento científico ele é imprescindível para estar dentro da escola, é óbvio. E esse a gente também precisa devorar e trabalhar nos estudantes para que eles tenham a postura antropofágica também, para também devorar esse conhecimento, né? Mas é óbvio que tem um conhecimento que acontece naqueles lugares que precisava estar ali. Encontrar as brechas que existem dentro da escola para essas mostras de conhecimentos extraescolares. Por que não uma semana de mostra de conhecimentos extraescolares, por exemplo? Né? Aí eu não estou falando, eu estou falando de coisas que são próprias da comunidade, do lugar. A identidade, né, daquele local. Exatamente. Então, isso precisa estar dentro da escola para a gente devorar. Porque aí eu vou compreender determinadas coisas nesse ato devorativo que muitas vezes vão bater direto nas questões de aprendizagem ou não aprendizagem, por exemplo. Né? Você tem ideia. Eu comecei minha carreira como professor de zona rural, lá no Mato Grosso, por um acidente histórico, em sala multisseriada. E aí eu pedalava 20 quilômetros para ir, 20 para voltar, aquelas coisas de professor, dos professores que estão aí no Brasil afora, no chamado Brasil Profundo, que estão passando por esses desafios e cumprindo uma tarefa imprescindível para a educação desse país. Né? Aproveito para homenagear esses professores e professoras. E aí eu estava numa comunidade que eram pessoas que não sabiam, na sua grande maioria, ler nem escrever. Quando eu apareci, a comunidade ficava me dizendo assim, professor, eu quero que o senhor ensine os meninos e meninas a ler, escrever e fazer conta. Era o que eles queriam. Porque era um conhecimento científico, sistematizado, que eles não dominavam.
Aí lembro que eu passei um tempo com essa ler, escrever e fazer conta, ler, escrever e fazer conta. Chegou um momento lá, e aí eu comecei a alfabetizar na matemática, alfabetizar na escrita e etc., né? E eu lembro que eu passei uma continha, e eu só fui me dar conta disso muitos anos depois. Sim. E era 12 mais 7. E aí o menino, ele e mais alguns, quando eu fui ver, estava 12 mais 7, o resultado estava 10. 12 mais 7 é 19. Né? Dentro da matemática formal e da matemática que nós aprendemos, da unidade, embaixo de unidade, dezena, aquela coisa Sim. toda. 19 era o resultado, mas vários meninos apresentaram lá 10. O que foi que Cleverson fez naquela época? Cleverson pegou a caneta e fez um ezão assim, ó. Qual foi a lógica que essas crianças usaram? Fez assim, 1 mais 7, 8. 8 mais 2? 10. Está errado? Não. Do ponto de vista da lógica matemática, está certo. Como 2 mais 2 pode ser 22 ou 4. Pois é, né? Anos depois foi que eu fui descobrir o porquê daquilo. Sabe o porquê daquilo? Essa reflexão eu chego quando eu estava falando da antropofagia, pensando, refletindo sobre isso, da devoração e etc. Naquela comunidade, os pais não sabiam ler nem escrever, nem fazer conta, assim, essa conta, porque eles não tinham chegado na escola, não foram alfabetizados, só que eles faziam tudo. Eles liam, eles faziam a conta, eles davam os resultados, eles se comunicavam, não escreviam, mas... Né? Então, anos depois eu percebi o que acontecia ali. Eles já faziam os cálculos, só que eles faziam assim, ó, tanto mais tanto mais tanto, tanto. Eles faziam de quê? A conta de cabeça. De né? cabeça. Né? Olha que coisa interessante. Então, a conta de cabeça. E foi a estrutura cognitiva que os estudantes utilizaram para chegar àquele resultado. Só que eu não compreendi. Por que eu não compreendi? Porque eu não entendi, eu não tinha uma postura antropofágica de entender, de devorar aquele lugar e de devorar essa potência. Olha que coisa interessante seria se eu, nesse momento, procurasse saber de como esses pais chegavam àqueles cálculos sem montar o Arme Efetui. E aí a gente já entra também nessa seara da questão do acolhimento, né? Do se inserir e do acolher para compreender que comunidade é essa. E me parece que na sua prática também você acabou incluindo também a música como sendo um desses recursos, né, de aproximação, né, um recurso da praxis da sua didática, né? Como é que a música se insere aí nessa antropofagia didática? Então, a música, eu fico brincando com os estudantes, né? Eu falo assim, isso aqui não é um recurso didático, hein? Isso aqui é apenas um violão que eu trago para aqui, para se rolar a gente canta, se não rolar a gente não canta. Mas ela entra como vamos dizer assim, um tempero, né? Ela é um tempero dessa relação antropofágica que eu tento construir nesse caldeirão antropofágico que é a sala de aula. Tá? Então, e como isso é difícil, viu? Porque assim, eu levo o violão, tem vários estudantes que eu sei que tocam, que eu vejo, né? Às vezes você olha, vê a unha grande e tal. O curso, qual é o curso? Sempre tem. Como é difícil, por exemplo, que esse tempero faça parte desse processo. Né? Porque também nessa coisa da convivência, ou da não convivência antropofágica, o que muitas vezes acaba prevalecendo é o conhecimento formal, acadêmico, científico. Essas outras coisas são vistas como supérfluas, menores. Claro, não estou dizendo que todo professor ou professora tem que tocar, levar um violão para dentro de sala de aula, não. Sim, pode ser a poesia, não é? Pode ser... A poesia, por exemplo. A poesia, ou pode ser um texto literário
Um texto teatral. Texto teatral, ou pode ser um momento de um monólogo, né? Enfim, tem muitas ferramentas artísticas que podem ser trazidas nessa perspectiva do tempero ali dentro de sala de aula. A pintura. O que importa, e aí na convivência antropofágica isso vai ficar explicitado, né? Que é assim, que é essa outra dimensão da convivência devorativa, que é assim, eu preciso devorar esses estudantes e entender que eles são potências. Né? E potencializar essas potências. Por exemplo, por que não oportunizar a possibilidade da utilização do espaço para várias outras dinâmicas artísticas, culturais, enfim. Né? Que aí eu fico na dimensão dos outros saberes que estão na comunidade, que de certa forma eles também trazem, mas na dimensão dos saberes de potência que cada um desses estudantes tem. Todos nós somos potências. Né? Todos nós somos potências. A minha postura de convivência antropofágica, de devorativa com esses estudantes, vai me permitir ter esse outro olhar, que é sair do dito para o não dito. Entender que o dito, que é possível, que é necessário, ele precisa dessa outra dimensão do dito para que a escola seja vista como esse lugar do espaço de produção orgânica de conhecimento, de vida, de potência, enfim. Porque senão a escola acaba ficando esse lugar meramente do repasse e reprodução do conhecimento científico, que é importante, tudo certo, mas que precisa estar nessa outra dimensão. Né? Teve uma época que tinha um programa na universidade, que era um programa que mandava os estudantes para o exterior. Né? Então, assim, eu lembro que num momento lá de preparação, de despedida, um ato formal, eu era diretor da Faculdade de Educação na época, e eu fui para essa solenidade falar da importância, né, daquela possibilidade. E uma das professoras disse, vocês têm que ir para lá, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Aí eu lembro que eu fiquei olhando para aquele discurso assim, eu falei, tem alguma coisa errada nesse discurso. Aí eu falei, não, quando eu pegar a palavra, eu vou ter que dar um toque antropofágico nisso. Aí quando eu peguei a palavra, eu disse, olha, acho muito importante, vocês têm que estudar, claro, mas vocês têm que, quando chegar nesses lugares, vocês têm que vivenciar a cultura do lugar. Vocês têm que ir para as feiras, vocês têm que ir para os bairros populares, vocês têm que conhecer a comida desse lugar, vocês têm que conhecer a vida desse lugar para que haja, para que vocês devorem essa potência. Porque senão vocês vão voltar cheios de conhecimento que vocês podem adquirir aqui, sentando ali no livro, na biblioteca, estudando, mas não vão ter vida, não vão ter vivência. E vão perder a oportunidade de nesse ato de devoração, botar isso no seu organismo e, a partir daí, criar outras possibilidades, como o próprio movimento antropofágico oswaldiano traz. Né? Professor, é uma potência enorme tê-lo aqui conosco aqui. Poderíamos passar horas e horas aqui conversando. Já vi que vamos ter que ter um outro programa aqui com Cleverson aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas a gente vai terminar com música, viu? Vamos lá. Tá gostando do professor Cleverson? Quer que o professor Cleverson volte aqui? Deixou aí você com muitas reflexões aí sobre esse devorar? Que maravilha, essa é a intenção, viu? Já acompanha aqui a TV Conexões, a Estação do Saber? Não? Clique aí no sininho e comece a acompanhar. Visite também a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos. Nós temos cartilhas, cadernos, sequências didáticas. Vai aparecer um QR Code aí para você para poder ter acesso a todo esse material. Como você pode ver, todos os nossos programas têm essa intencionalidade de trazer reflexões para poder contribuir na sua prática e na sua didática. Professor, quero agradecer muito a sua presença. Nesses instantes finais, aí, nas suas considerações finais, aí, fique à vontade para deixar sua mensagem e, se possível,
vamos encerrar com um pouquinho de música. Eu agradeço muito a possibilidade de falar dessas coisas, né? É sempre muito bom e assim, é uma reflexão que não deve pertencer a Cleverson, tem que ser uma reflexão que a gente faça antropofagicamente, coletivamente mesmo. E esse aqui é um espaço que eu entendo para iniciar a conversa, e aí eu agradeço muito. Não é uma receita, não tem um método definido, nenhuma técnica definida, isso é uma coisa que a gente, a partir do conceito, a gente constrói, né? A gente pode construir, tá? E para não dizer que eu não falei das flores, eu vou tocar aqui uma música, e eu vou tocar uma música para dizer o quanto eu gostei de estar aqui para finalizar a nossa conversa. Que maravilha, né? Então, vamos ver o que vou esse tocar, devorar lhe trouxe. Vou tocar um pouquinho de Tim Maia, porque eu acho que é bem bacana. E é para dizer o quanto eu gostei, tá? Perfeito. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é como eu esperava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não. Já estou morrendo de saudade. Nós não queremos ir embora, né? Mas vocês vão morrer de saudade. Mas, infelizmente, vou morrer de saudade. Mais um na ponta. Você. Muito obrigado, até o próximo. E continua aí com Cleverson dedilhando o violão. Obrigado pela possibilidade de vir. Tchau, tchau. Até o próximo.